Olá, queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, amém. Que tempo precioso, não? Conforme você for entrando, compartilhe essa live. Quero compartilhar algumas coisas poderosas com você. Graça e paz a cada um que está entrando nesse momento. Perdão. Quero compartilhar algo poderoso da parte do Senhor. Amém? Lembrando que a nossa escola, ela vai começar aberta para todos. Quinta-feira, dia 6. Então você não pode ficar de fora. Amém? Vai entrando, vai compartilhando. Eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. Shalom, Pablo, meu querido. Como é que está aí no Rio de Janeiro? Fogo e glória, muita unção, saudades de você, querido. Aleluia. Espero você na nossa escola, hein? Nós iniciamos quinta-feira aqui pelo Facebook, também pelo YouTube, uma edição da nossa escola voltada para ministério, para chamado. Amém? Eu quero te encorajar a fazer parte. Eita, tá sem áudio, pera aí. E agora? Tá saindo áudio aí? Vocês estão me ouvindo bem? Tenta aumentar o volume, querido. Esse é o volume aí. Mais alguém não está me escutando? Comenta aí pra mim. Tem mais alguém que não está me escutando? Coloque se você está ou não está escutando. Me diga se o áudio está saindo ou não está saindo. Em nome de Jesus, sim, está saindo. Glória a Deus. Queridos, amanhã não, quinta-feira, nós damos início, amém, à nossa escola, a uma edição da nossa escola, aqui no Facebook, também no YouTube, tá bom? Você que nos acompanha pelo Facebook, você assistirá a escola pelo Facebook. Você que nos acompanha no YouTube, você assistirá às aulas da nossa escola pelo YouTube. Serão totalmente gratuitas, amém? O link está aí na descrição da live. Vai ser poderoso. Nós vamos falar sobre chamados, sobre ministério, dons ministeriais que foram liberados por Jesus. Efésios 4:11. Amém? A Bíblia diz que Deus estabeleceu na igreja. Então Deus estabeleceu os dons ministeriais, os 5 dons ministeriais, sendo esses pastor, profeta, apóstolo, mestre e evangelista. Estabeleceu o ministério de socorros. Amém? Mas quem liberou, quem deu aos homens, quem concedeu aos homens o poder de manifestar e fluir no ofício, né, nesses dons ministeriais, foi o próprio Jesus. Então, nós vamos ter aqui nesse mês de agosto, começamos dia 6, quinta-feira, às 8h20 da noite, essa aula, onde nós vamos falar acerca dos dons ministeriais, tá bom? Você pode entrar aí no grupo, né, o link está na descrição, e eu creio que vai ser abençoador para a sua vida. São mais de 10 aulas, queridos. Vai ser tremendo, tremendo, amém? Tem pessoas já de fora do Brasil entrando em contato, compartilhando para participar, para assistir, perguntando se essa aula vai estar gravada. Elas estarão gravadas, você pode compartilhar. Se você conhece alguém que fala, eu queria crescer em Deus, conhecer mais de Deus, me aprofundar mais, querido, convide. É gratuito, é de graça. Aquilo que é bom e é de graça, a gente compartilha, amém? A gente tem o costume de compartilhar o que é ruim, mas a gente tem que compartilhar o que é bom, o que vai trazer estrutura, o que vai trazer crescimento. Então nós vamos realizar essa escola aberta para todos. Bem, pode ser você dos Estados Unidos, da Suíça, da França, de Portugal. Você pode ser do Brasil, da Argentina, do Chile, de onde você for. Bem, você pode
participar da nossa escola aberta e totalmente gratuita. Então não perde não, querido. Se você quer aprender acerca do chamado do profeta, nós vamos falar sobre isso. Ou do apóstolo, ou do evangelista, amém, pastor, todos os dons ministeriais nós vamos falar. Nós vamos falar também dos tipos de governos da igreja estabelecido por Deus, o congregacional, amém, o presbiteriano, não a igreja, mas o governo, tá bom? Então vai ser um tempo precioso demais, mas eu quero compartilhar com você aqui uma palavra para que você, venha fluir no poder de Deus, amém? Obrigado, Jesus. Você que pode, compartilhe, querido. Deixe o seu comentário aí, deixe o seu like, sua curtida. Te damos louvor, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Se você está com a sua Bíblia aí, queridos, olha só, Lucas capítulo de número 9. Queria compartilhar outra palavra, mas o Senhor trouxe essa ao meu coração. Então nós vamos nessa daqui, tá bom? Lucas capítulo de número 9, versículo de número 1 e versículo de número 2. Nós precisamos entender, antes de tudo, uma coisa. Os discípulos só aprenderam a manifestar o poder de Deus ou a fluir no poder de Deus a partir do momento que eles viram Jesus fluir. Amém? Eles passaram por um processo de ensino, eles foram capacitados. Por mais que a gente só vai ver a partir do capítulo 9 de Lucas aqui, o Senhor Jesus enviando os discípulos, tá? Dando sobre eles poder e autoridade, mas eles já vinham contemplando a manifestação do poder de Deus. Nós precisamos entender que muitas das vezes eles não entendiam o que estava acontecendo ali, porque era algo tudo novo. Imagina você andar com alguém que diz que é o Filho de Deus. Jesus chegou lá, é como se fosse de paraquedas, querido. Olha, você e você me segue. Então eles começaram a seguir Jesus. Existia algo em Jesus que os prendeu nele. Amém? Imagine, eu chego para você e falo, olha, me segue. Você vai olhar para mim e falar, por que eu vou te seguir? Eu não vou seguir não, nem te conheço, nunca te vi. Mas Jesus, ele fez exatamente isso. Ele chegou e falou, ei, você me segue, João, Pedro, me segue. Eles não pensaram duas vezes, eles foram. Existia algo em Jesus que cativou os discípulos a seguirem. Existia algo em Jesus que os discípulos viram ou sentiram que o fizeram de fato a seguir Jesus. Eles largaram tudo que eles tinham. Eles largaram a sua vida para seguir o Mestre. Amém? Temos ensinos aí referente à tradição judaica que diz que alguns motivos, mas a questão é, eles viram algo diferente em Jesus para segui-lo. A questão é, o que eles viram em Jesus para segui-lo? Com certeza, assim, quando nós nos aproximamos do Espírito Santo, existe algo, amém, no Espírito Santo que nos cativa, que nos faz dizer, ei, eu quero seguir o Espírito Santo. Eu quero me aprofundar com o Espírito Santo. Eu creio que algo queimava dentro do coração deles, ao ponto deles abrirem mão de tudo e de todos e começarem a seguir a pessoa de Jesus. E o incrível é que, quando eles começaram a seguir a pessoa de Jesus, eles começaram a contemplar sinais, milagres extraordinários, provisões, cuidado, manifestações da presença, do poder de Deus. Amém? Jesus carregava o Espírito sem medida. Então, Jesus ele fluía na totalidade do Espírito Santo. Nós vamos ver na nossa escola, na quinta-feira,
que Jesus fluía na totalidade dos 5 ministérios. Jesus fluía numa totalidade completa, querido. Agora nós carregamos porções, amém? Nós andamos na unção com medida. Porque se nós andássemos na totalidade da unção e do ministério como Jesus andou, nós não suportaríamos isso. Amém? Olha só, eu mandei você abrir em Lucas, capítulo de número 9. Mas eu quero compartilhar com você aqui as características da unção, amém? Amém, glória a Deus. Compartilhar as características da unção com você. Coloca aí na descrição, características da unção. E compartilhe, querido, essa live. Vai ser um rápido ensino, mas eu creio que vai ser abençoador. Quando nós vamos conhecer acerca da unção, nós vamos perceber que ela carrega algumas características. A primeira característica da unção é que ela é transmitida, ou seja, a unção ela é compartilhada, impartida, ou como a gente conhece bem o termo transferida. Então, a unção ela pode estar na minha vida e eu compartilhar para a sua vida e você ser tocado por essa unção, você começar a carregar essa unção. Bem? Olha só, a unção pode ser transmitida através de imposição de mãos, através do toque físico, e roupas e tecidos podem também absorver a unção do Espírito Santo. Eu quero ler com você aqui, sim, Senhor, eu faço, Mateus de número 14. O Senhor Espírito Santo já mudou aqui, amém? Fica tranquilo que nós estamos debaixo da direção do Espírito, onde há sede, onde há fome. O Espírito Santo ele sempre se move, ele honra a sua sede, ele honra a sua fome, amém? Olha só, Mateus 14, número 36, o versículo, vai dizer o seguinte: e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. Então acontecia ali o que? Uma transmissão da unção. Jesus estava tão carregado da unção do Espírito Santo que as pessoas pediam apenas para tocá-lo. E todas as pessoas que tocavam em Jesus, elas eram curadas. Amém? Por quê? Porque a unção que estava ali sendo liberada, ela tinha um propósito. E o propósito era qual? Era vir sobre aquelas pessoas e manifestar a cura. Então Jesus estava operando na unção de cura. Eu vou ler de novo para você. Mateus 14, 36. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocavam eram sãos. Rogar é implorar, é pedir, é clamar. Então eles diziam que Jesus, por favor, nos deixa tocar pelo menos na orla do teu manto. Nos deixa tocar pelo menos na pontinha da tua veste, Jesus. Só queremos tocá-lo. Mas espera aí. Aonde eles aprenderam que se eles tocassem, eles eram curados? Depois que eles viram que a mulher do fluxo de sangue tocou na veste de Jesus, queridos, eles começaram a entender, opa, se aquela mulher que há 12 anos sofria, padecia das mãos dos médicos, ela tinha uma hemorragia, quando ela tocou ela foi curada, então se eu tocar nas vestes de Jesus, eu também vou ser curado. Amém? Então eles viram que o toque, ao tocar o manto de Jesus, emanava poder, emanava virtude, e a cura manifestava. Então nós percebemos que o quê? Essa unção, principalmente a unção de cura, amém? Ela é uma unção tangível, ela é uma unção palpável. Por isso que nós oramos e pessoas sentem a unção da cura tocando o seu corpo. Por isso que
nós vamos ver que os lenços e aventais de Paulo eram carregados da unção. Amém? A unção, ela é transferível, ela é compartilhada, ela é impartida e ela é diferente. Olha, a gente vê muita gente dizendo, eu não vou transferir a unção para você, porque senão eu fico sem. Não, peraí. Assim como ser testemunhas de Cristo é diferente de ser uma testemunha natural, amém? Uma testemunha aqui nós vamos falar o quê? Eu testemunhei algo, eu vi algo, e ela relata. Mas ela não faz nada, ela só relata. Já as testemunhas de Jesus em Atos 1:8, a Bíblia vai dizer o quê? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto venha o poder do Espírito Santo, e aí vocês serão as minhas testemunhas. Então, esse ato de ser uma testemunha de Jesus refere-se de um revestimento para produzir provas. Amém? Para produzir aquilo que eles acreditavam que Jesus fazia. Então, quando eles diziam, olha, Jesus cura, cadê as provas? A unção, o poder de Deus que veio sobre ele, iria produzir as curas. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Então, vamos lá. Então, a unção, quando nós lemos, ela é impartida, tá? Deus vai falar o que para Moisés? Olha, Moisés, chama 70 homens e eu repartirei do teu espírito, do espírito que está sobre ti, sobre eles. Bem, em Êxodo. E nós vamos ver que a unção veio sobre aqueles homens. Moisés ficou sem unção? Não, Moisés não ficou sem unção. Amém? A fonte que nós temos com o Espírito Santo é inesgotável. Amém? Se Deus fala para você repartir, compartilhar, querido, é porque é inesgotável. Amém? Só que muitos de nós têm o costume de o quê? Não, eu recebi, eu guardo para mim. Aí a gente faz igual a parábola dos talentos. Não, eu vou esconder, né? Porque aí Deus depois vai me pegar. Não, querido. Deus deu para você compartilhar, multiplicar. Jesus disse o que para os discípulos? Vão por todo mundo, ide, fazei discípulos. Jesus não disse para eles, olha, fica aqui que é só vocês, os 120 está ótimo. Não, eles começaram a compartilhar. Eles foram lá em Samaria, ouviram falar que Felipe anunciara Jesus e eles tinham sido batizados nas águas. E aí, vocês receberam o Espírito Santo? Ainda não, Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Então receba fogo sobre você. Eles perderam o Espírito Santo? Não. Por quê? Porque a capacitação de Deus não é só... O poder de Deus não é só para que ele fique fluindo através de você, mas que pessoas também venham fluir através desse poder. Amém? É como se cada pessoa fosse uma vela. É um exemplo, querido. E você é uma vela, só que você tem um fogo. Ou melhor, um bastão, né? Porque tem uns religiosos que falam vela, meu Deus, olha aí, que blasfêmia. Então digamos que você é uma lâmpada, amém? Lâmpada antigamente você acendia com um foguinho. Então você tá lá, as lamparinas. Você é uma lamparina acesa. Tem um azeite na lamparina, tem, maravilha. Só que precisa acender o fogo. Então você vai lá e acende o fogo. Você vai acendendo as lamparinas. Você perdeu o fogo? Não, o fogo ainda está lá. Mas se o fogo apagar, você vai na outra lamparina e acende de novo. Então o fogo diminui? Não. Você já percebeu que parece que o fogo fica do mesmo tamanho? Parece que quanto mais você coloca fogo nas coisas, as lamparinas, mais o fogo permanece. E quando você vê, tem uma renca de lamparinas acesas. A unção é a mesma coisa. Amém? Só que um fogo sozinho, ele pode se apagar. Agora, um monte de fogo juntos, é muito difícil de ele apagar. Amém? Você está me entendendo? Quando nós vamos ver como é que o pessoal queima o canavial, eles colocam fogo ao redor do canavial. Por quê? Porque é mais difícil de se apagar. Então, todo aquele fogo queimando em volta do canavial vai chegar a um propósito. Eles vão apagar somente quando não tiver mais nada. Amém? Então, a unção é a primeira coisa que nós vimos, ela é o quê? Transferível, compartilhável, impartida, amém? Então, se Deus colocou a unção sobre a sua vida, querido, não tenha medo de orar pelas pessoas, você não vai perder. Você não vai perder a unção.
Amém? Uma vez eu ouvi o seguinte termo, querido. Uma vez eu gostava muito do talit. Amém? Talit. E eu via todo mundo e eu falava, Deus, eu quero. E quando eu fui ministrar em São Paulo, Deus me deu um talit. Lindo, o pastor tinha trazido de Israel. Eu queria o shofar também, mas o shofar ele foi para outro canto. Hoje eu quero é o shofar, né? Não mais o talit, enfim. Então eu ganhei aquele talit. E eu falava, nossa, deve ter muita unção. E eu colocava aquele talit, querido. As pessoas eram tocadas? Eram tocadas. As pessoas eram curadas? Eram curadas. As pessoas eram batizadas? Eram batizadas. Caía no poder de Deus? Caiu no poder de Deus. Mas por quê? É por causa do talit? Não. É porque a unção que estava sobre a minha vida estava afetando aquele tecido. Olha só para você ver. Eu vou ler para você, para não dizer que eu estou falando heresia. Atos, capítulo de número 19. Diz o seguinte, versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus, pelas mãos de quem? De Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Versículo de número 12. De sorte que até os lenços e aventais de Paulo se levavam do seu corpo aos enfermos. Então eles pegavam os lenços e aventais de Paulo, amém? E levavam para os enfermos. E o que acontecia? E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Ué, mas Caio, é só um tecido. Por que os espíritos malignos saíam? Por que eles eram curados? Já parou para pensar nisso? Será que é só por causa de eu não tenho aqui um pedaço de tecido, amém? Um pedaço de tecido, tá? Isso daqui é o que eu uso para limpar o quadro. Então um pedaço de tecido, coloca sobre o enfermo. Ele sozinho, esse pedaço de tecido sozinho, querido, é nada, não serve para nada. Não serve para nada, é só um tecido. Mas a partir do momento que ele absorve a unção, você vai impor sobre pessoas e elas serão curadas. Porque ela passa a ser, amém, um tecido com a unção. Você está me entendendo? Ela agora suga a unção, ele puxa a unção. Tá entendendo? Então por isso que as roupas e os lenços e aventais de Paulo, amém, queridos? Eles pegavam e colocavam sobre os enfermos, sobre os endemoniados, e a unção que estava sobre eles estavam separando, ela estava agindo para o que ela foi mandada fazer, para o que ela foi gerada. Você perceba que tantos que tocaram em Jesus, como os que pegaram os lenços e aventais de Paulo e colocaram sobre os doentes, era a unção de cura se movimentando. Então eu posso pegar aqui a garrafa de água e falar para você o seguinte, olha, pega a sua garrafa de água, nós vamos orar e quando você tomar, pessoas serão curadas. Caio, vai acontecer? Claro que vai. Por quê? Porque é a unção tangível. A unção da cura, amém? A unção da cura, ela pode ser ministrada. Nós vemos que na última live que a unção ela pode ser ministrada sobre pessoas e também sobre coisas, amém? Olha só, a unção pode ser mensurável, tá? Eu vou falar só mais essa e nós finalizamos. Se você quiser aprender mais, quinta-feira, amém? Aqui no Facebook às 8h20. E também no YouTube, nós vamos ver falando sobre isso, sobre o ministério, nós vamos falar sobre a unção também. A unção pode ser mensurável. O que isso quer dizer, Caio? Existem pessoas que Deus dá uma medida maior de unção e tem pessoas que carregam uma medida menor de unção. Você quer ver uma comparação? Não dá nem para comparar, mas eu vou fazer. Imagine eu carrego uma medida de unção, amém? Amém. Agora imagina o pastor Benihim. A medida dele está quilômetros, milhares de quilômetros de mim. Então dá para ver, é notável que o pastor Benihim, ele tem uma medida de unção muito maior do que a que eu carrego. Amém? Essa medida de unção, ela pode ser conquistada. Ela pode ser
gerada. Existem pessoas que geram unção. Caio, como é que eu gero? Eu vou em tudo que é lugar receber. Recebo aqui, 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 aqui. Eu estou gerando e eu cuido dessa unção. Então, a partir do momento que eu recebo a unção e eu cuido dessa unção, ela se torna uma unção permanente. Eu começo a gerar. Então, a unção, ela é crescente. Amém? A unção, ela pode aumentar como diminuir. Ela é crescente e descrescente. Depende de mim e de você, o modo que nós estamos cuidando dessa unção, o modo que nós estamos movimentando essa unção. Se eu oro por pessoas e as pessoas estão sendo curadas, o que acontece? Essa unção ela vai crescer. As pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão sendo batizadas. Essa unção ela vai ser crescente. Por quê? Porque ela está trabalhando e a tendência dela é aumentar. Agora, se eu recebo a unção do Espírito Santo, querido, e eu fico em casa, eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a palavra, eu não faço nada, eu fico no Netflix, eu fico falando de tudo menos de Deus. Fala sério, você acha que a unção ela vai crescer? Não, ela vai diminuir. Aí depois a gente fica seco lá, fica, ó céu, ó terra, o que aconteceu? Acabou a unção. Amém? Então, quando eu carrego a unção e eu opero, estou produzindo para o reino, essa unção cresce. Essa unção aumenta. Agora, se eu recebo a unção e guardo, querido, não vai adiantar nada. Ela vai cair entre os dedos como areia. Amém? Olha só. Reis, segunda Reis, eu quero ler com você aqui. Amém? Essa live também foi uma live surpresa. Agora, queridos, quinta-feira, 8h20 da noite, nós vamos ter uma matéria da nossa Sobrenatural Escola de Ativação para vocês, totalmente gratuita, aqui, tá bom? Quinta-feira, às 8h20, tá? Aqui no Facebook. E na sexta, às 8h20, no YouTube, tá bom? Glória a Deus. Olha aqui, ó, segunda Reis, capítulo 13. Tem um link aí, você pode entrar no link, tá? Você entra no link aí do nosso grupo, onde nós vamos estar passando todas as informações. Então, 2 Reis, capítulo de número 13, versículo de número 20 e 21. Olha só. A unção, ela é com medida, tá? Olha só o que diz a Bíblia. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra, à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que vinha um bando e o lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Caio, o que aconteceu aqui? Vamos lembrar a história de Elias e Eliseu. Deus dá uma ordem para Eliseu, para Elias, vai e unge Eliseu em teu lugar. Se não me engano, é 1 Reis, capítulo 19, deixa eu só confirmar, 19. Obrigado, Espírito Santo. Olha só, 1 Reis 19, versículo 16, olha só. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, Elias recebe um comando de Deus para ungir Jeú, a rei de Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar. Imagina se Elias tivesse dito, mas Senhor, Eliseu, não tem ninguém melhor não? Ah, Deus, não vou ungir não, aquele cara vai carregar a unção que eu carrego. Se ele tivesse feito isso, o que aconteceu? A unção ia cair, acabar. Amém? Ia acabar. Mas Deus tinha uma promessa. Então, a unção ela é transferível para a continuação. Perceba isso. Aí tá, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando a terra com 2/10 junta de bois diante dele. E ele estava com a 2/10. Elias passou por ele e lançou a sua capa. Sabe o que era capa?
era a identidade, era o ministério. Então Elias lançou a capa e estava dizendo: ei, a unção agora está contigo. A unção agora está contigo. E aí lá em 2 Reis 13, versículo 20 e 21, só que antes disso, a Bíblia vai dizer o quê? Que Eliseu ele pede para Elias o seguinte: me dá porção dobrada do teu espírito. Porção o quê? Dobrada. Elias tinha realizado 7 milagres, maravilhas, operações, 7. Então, se Eliseu pediu porção dobrada, Eliseu tinha que fazer o dobro. Amém? Esse é o perigo de muitas das vezes nós pedirmos por aí porção dobrada. Deus, eu quero porção dobrada, porção dobrada. Aí a gente pode pensar, tá, o cara orou e 1.000 pessoas foram curadas. Então, se é dobrada, eu vou orar, então 2.000 tem que ser curada. Se o cara gasta 3 horas ali e Deus está usando isso em oração, então eu tenho que orar o dobro. As pessoas esquecem disso, elas amam a palavra porção dobrada. Então, se Deus não te dá a direção de pedir porção dobrada, querido, você está se colocando debaixo de um peso que muitas vezes você não vai suportar. Aí você pede porção dobrada do A, do B, do C, do D, fica uma renca de unção, você não flui nenhuma nem outra. Aí entra aquela crise. Deus, mas a pessoa ministrou na minha vida e não veio. Não flui. Querido, você quer fluir em cura? Busca quem tem unção de cura. Trabalha essa área. Quer fluir no profético? Busca quem tem um profético. Ordem, decência na busca. Porque senão a gente busca um pouco de cada e fica uma salada mista e a gente não faz nada. Amém? Nós estamos cheias de pessoas que pediram porção dobrada para Deus da unção, receberam porção dobrada para Deus e não fizeram nada. Amém? Eu já passei por isso, pedi, falava, Deus, eu quero porção dobrada. E aí? Fazia nada. Quando eu fui entender a seriedade do que é a gente pedir uma porção dobrada, ou até mesmo pedir a unção, querido, eu falei, Deus, espera aí, me perdoe. Amém? Porque a partir do momento que você pede a unção sobre a sua vida, você está dizendo, Deus, pode contar comigo. Unção é ungir, é separar, é capacitar. Aí Deus investe em você, capacita você, e o que você está fazendo com aquela unção? Muitas das vezes nós não sabemos. Às vezes a gente acha tão bonito que Isaías fez, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus fala, vai lá e ora pela pessoa. Ah, Senhor, eu tenho ciúmes, tenho vergonha, sou tímido. Ah, varão, vai lá, ora pela que a pessoa, prega ali, dá uma palavra. Não, prefiro ficar aqui quietinho, orando, obrigado, Jesus. Então por que tu pediu para Deus te enviar, se Ele não pode contar contigo? Não, querido, é que eu não sei como pregar, não sei como... A unção, ela te capacita. Amém? A Bíblia vai dizer que a unção veio sobre Bezalel. Encheu ele do pleno conhecimento de sabedoria, inteligência e conhecimento para ele fazer os desenhos para o tabernáculo. Ele não sabia nada, viu o desenho do céu, a unção capacitou. A Bíblia vai dizer que quando Moisés impôs as mãos sobre Josué, ele foi cheio da sabedoria de Deus e todo o povo começou a ouvi-lo. Ué, mas foi Deus que chamou, não foi? Então a unção veio para capacitar. E aí, se o povo estava ouvindo, é porque a unção fez algo em Josué que era diferente. Ele se posicionou diferente. Josué orou, parou o tempo, o sol parou, querido. Imagina que loucura. Falei, Deus, eu quero um dia fluir nessa unção aí de parar o tempo e falar, congela. Nem às vezes a gente fica tão corrido, ou a gente tá num ambiente tão gostoso, tá presente, que a gente fala, Deus, congela o relógio aí, pra gente ficar mais tempo aqui. Amém? Então o que aconteceu? Eliseu tinha feito 13 milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Faltava um para completar a porção dobrada. Eliseu estava morto, mas a unção permanecia em seus ossos. Então a partir do momento que aquela unção, digamos que aqui é o soldado, cai na cova ali onde estava Eliseu e toca nos seus ossos, ele é instantaneamente ressuscitado. Ou seja, completou o ciclo total da unção que Eliseu tinha recebido dobrado de Elias. Amém? Então a unção ela pode andar com medidas.
Vai ter pessoas que carregam uma medida maior, vai ter pessoas que carregam uma medida menor. Às vezes a gente fica tanto, eu quero uma unção dobrada, eu quero uma unção de altos níveis. Queridos, a gente não flui nem no pequeno, quer fluir no alto. Eu falei para Deus, eu não quero esse negócio de unção de alto nível, não. Porque agora a geração é toda assim, alto nível, alto nível, alto nível. Tá todo mundo querendo lá. E aí, mas não aprendeu a voar. Não aprendeu a pegar impulso. Amém? Quer ser águia para voar lá em cima, mas não quer saber andar. Não quer saber pousar. Não quer saber bater asas. Mas quer os altos. Amém? Então nós temos que conhecer primeiro as estruturas, como fluir, como entender para o que serve. Para lá em cima a gente está fluindo e saber, não, eu sei como orar e pessoas serem curadas. Eu sei como ministrar unção. Eu sei quando é Deus se movendo, quando não é. Eu sei quando Deus está... Opa, Deus está me direcionando para alguma coisa. Deixa eu entender. Ah, é para cá. Porque senão a gente fica alto, alto, alto e Deus está falando, filho, vai para a esquerda. Filho, vai para a esquerda, vai para a esquerda. E você, eu vou para a direita. Direita tá de boa. Aí você chega lá e quebra a cara. Por quê? Não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Amém, povo de Deus? Então, a partir do momento que a unção cair, que aquele corpo caiu sobre os ossos de Eliseu, ele ressuscitou, ou seja, completou o ciclo da unção dobrada. O último trabalho dela finalizou ali em Eliseu. Glória a Deus, querido. Essa live era uma live rápida para abençoar a vida de vocês. Também para informar que agora, dia 6, nós vamos começar, tá bom? A nossa escola ao vivo, em cores, totalmente gratuito, aqui no Facebook também, lá no YouTube, né? Aqui no Face e aqui no YouTube. E vai ser bênção demais. Não fique de fora, o link está na descrição. Clique, entre no grupo que nós vamos passar as informações, nós vamos passar os horários e vai ser bênção para a sua vida. Compartilhe, convide os irmãos da sua igreja, convide aqueles que têm sede e fome por mais de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Nosso foco é que você de fato aprenda. Os discípulos só tiveram que operar a partir do momento que eles aprenderam. Tá? Eu quero compartilhar com você aquilo que eu demorei, anos e anos para aprender. Quebrei a cara, fui enganado, fui enrolado, fui traído para depois eu começar a aprender. Opa, pera aí! Se alguém tivesse me ensinado, se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse gastado mais tempo com o Senhor, eu não teria passado por isso, por aquilo. Mas tudo é um aprendizado, amém? Então eu quero compartilhar com você o aprendizado. E nossa base aqui, amém, querido? É Bíblia, é palavra, tá bom? Nós temos que ser forjados no Espírito e na palavra. Deus vem buscar uma geração que o adora em espírito e em verdade. Uma geração que conhece não só o Espírito, mas também a verdade. Tá bom? Glória a Deus. Então que o Pai te abençoe a sua noite. Eu espero por você quinta-feira. Entre no grupo. Nós vamos avançar em Deus e viver realidades maiores. Nós vamos começar do zero até o avançado sobre o ministério. Amém, querido? Vai ser bênção demais para a sua vida. Precioso nome de Jesus. Fica na paz. Um beijo no seu coração. Compartilha aí. Marca as pessoas no comentário aí para elas assistirem, porque vai ser bênção para a glória de Deus. Amém? Até a próxima e fica na paz.